Com muito prazer, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o prefeito João Pavinato, reeleito para mais 4 anos na cidade. Prefeito, boa noite, muito obrigado por ter vindo à TV Cambé. Boa noite, Veneno, boa noite também a todos os amigos e as amigas que estão sintonizados aqui na TV Cambé. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra e uma alegria mesmo, né? Conseguimos aí a reeleição, isso significa aí que houve uma aprovação da população no nosso mandato, nossa proposta, e a nossa alegria é de nós podermos continuar o trabalho que nós começamos em 2009. Então, por isso, nosso agradecimento a todas as pessoas que acreditaram, a todas as pessoas que estiveram ajudando, militando, orando por nossa candidatura, para que nós atingíssemos esse objetivo. Na gíria popular, o senhor é macaco velho em termos de campanha. Quando não concorreu, essa é a terceira que o senhor concorre, uma como vereador, uma como prefeito e agora novamente como prefeito, mas sempre participou de campanhas. Qual foi a mais difícil? Não, essa é a mais difícil, sem sombra de dúvidas, porque na verdade você trabalha na reeleição, você tem que justificar para a comunidade aquilo que você fez, que muitas vezes as pessoas falam, não fez nada mais que obrigação, você tem que explicar aquilo que você não conseguiu fazer, e na verdade a demanda sempre é muito maior que a sua capacidade de fazer, e você tem que contar com todos os ataques do adversário, né? Então aí você tem que estar muito bem estruturado, com uma campanha muito bem pensada, para você poder responder tudo isso. Na passada, eu não tinha obrigação de ganhar, e na verdade até pelo fato das pessoas acharem que eu não tinha chance nenhuma, não houve nenhum ataque, a não ser nos últimos 10 dias, quando as pesquisas apontaram a minha vitória, que houve os ataques, mas na nossa não, a nossa o ataque ele já existe desde o começo do mandato, então a gente já vem sofrendo o desgaste em relação ao trabalho da oposição desde o começo do mandato, haja vista que quem almejava o nosso cargo já estava fazendo o trabalho contra a administração. Então é difícil, até porque na verdade para nós não é só a campanha eleitoral, cada atitude do mandato ela reflete na sua possibilidade ou não de reeleição, então ela é muito mais difícil. Mas nós estávamos preparados, sabíamos que o embate seria grande, independente de quantas candidaturas houvessem, mas estávamos preparados e por isso que a gente conseguiu a vitória. Bem, prefeito, nas andanças pelas ruas da cidade, a busca do voto, o que mais a população clamava para que o senhor pudesse agora, no seu segundo mandato, caso reeleito fosse, que a população queria que o senhor fizesse? Olha, Benedito, na verdade, os itens que mais são tocados é saúde, questão de vaga de creche e também questão de segurança, né? No mais, são as questões muito pontuais, e isso aí são possíveis de você resolver na medida que a máquina estiver melhor preparada, mas nós também, na questão da saúde, muitas respostas nós já estamos dando, como o novo 24 horas que nós vamos inaugurar. Mas uma coisa muito interessante da campanha, nós andamos aí 90 dias corridos de campanha, sem nenhum descanso, até porque nem choveu, né? Se não choveu um dia, deu para ir para casa dar uma descansada, mas praticamente 90 dias de campanha. Mas antes de andar de campanha, a gente já fazia prestação de contas também, então eu posso falar que são aí 150 dias de atividades externas, e eu posso dizer com tranquilidade, foi uma campanha abençoada, onde quer que nós fôssemos, todos os lugares que nós fomos muito bem recebidos. Por isso que eu encontrava com os candidatos a vereadores, eu conversava com o pessoal da coordenação da campanha, eu falava, gente, ou o pessoal está me enganando muito, né? Mas todos os lugares as pessoas nos atenderam, assim, 99% dos locais que eu fui muito bem recebido, nas reuniões, nas visitas em empresas, na rua. Eu gosto muito de fazer a caminhada na rua, o casa por casa, é o que eu mais gosto de fazer na campanha, é o casa por casa. Então, em todos os lugares nós fomos muito bem recebidos. Então, até quando o pessoal me dava pesquisa que a gente tinha alguma rejeição, eu falava assim, interessante, mas nas minhas visitas não aparece, as pessoas nos recebem muito bem. Bem, prefeito, na primeira eleição do senhor ao cargo, o senhor estava com o PSDB e mais um partido, o PR. Agora o senhor tem o PSDB, além do PSDB, mais 8 partidos. É diferente. Como é que o senhor administra essa questão? Não, dentro dos mesmos princípios. Na verdade, são vários partidos, mas alguns praticamente nem lançaram candidatos a vereadores, como o PHS, o próprio PMN, não lançou o PR, lançou pouquíssimos. Então a chapa ela acabou ainda ficando pequena, que deu 53 candidatos a vereadores, mas nós vamos montar uma equipe nova agora, com a participação desses partidos, e
dentro do princípio de que nós manteremos um quadro de cargos pequeno, esse quadro atual. Nós vamos apenas modificar atribuições de cargos, mas não vamos aumentar o número, e vamos fazer uma administração enxuta, uma administração responsável, como esta hoje que nós estamos fazendo. É evidente que hoje mais fortalecidos, porque o que acontece, Vini, é que às vezes as pessoas acabam não entendendo. Eu me recordo de uma conversa com o Raul, uma oportunidade que em 2010 que ele veio colocar para mim: olha, a gente sente rejeição ao mandato. E eu expliquei para ele o seguinte, que eu tinha sido eleito com 33% dos votos da cidade. Então o que acontece? 66% da cidade não tinha votado em mim. Então eu teria que fazer um trabalho de consolidação do mandato. E isso é difícil, até porque você teve aí vários grupos políticos militando contra. Desde o primeiro dia de mandato, o pessoal nem esperou começar o mandato e batendo. E a gente fez muito, né? Na verdade, a estratégia da nossa campanha foi prestar contas, até para você mostrar que de fato nós fizemos muito na cidade de Cambé, para depois falar de proposta. Mas na verdade a campanha acabou sendo dividida em 3 partes. Uma grande parte nós prestando contas, uma pequena parte nós falando de proposta, nós praticamente não conseguimos falar de proposta, e uma grande parte você fazendo desmentido, porque se teve uma eleição que foi a eleição do boato, da mentira, da conversa fiada, foi essa eleição. Grande parte do meu tempo, eu fiquei desmentindo que o INSS ia fechar, que a PAD ia embora, que a Bunge ia embora, que a CPI da Câmara, essa picaretagem que fizeram aí na Câmara de Vereadores, CPI da Saúde, aí também que eu ia fechar o 24 horas do Hospital Londrina. Então, todo dia, uma conversa nova que a gente tinha que ficar explicando para a população que isso era tudo mentira. Na verdade, era apenas tentativa de desgastar o mandato. Mas a gente pensou bem a estratégia e fomos vitoriosos. Em relação à Câmara de Vereadores, o senhor tinha lá alguém da sua base, o senhor tinha somente uma pessoa do seu partido, agora o senhor tem 3 do seu partido. E como é que o senhor vê a composição futura da Câmara? Ficou muito boa, ficou maravilhosa. Na verdade, o PSDB está com 3 vereadores, tinha um, está com 3 na próxima legislatura. O Júnior Félix, a Estela e o professor Rômulo, que não é só questão quantitativa, é questão qualitativa, são vereadores excelentes, a formação dos 3 é uma formação muito boa. Nós fizemos mais 2 na coligação PTB, o Eliseu e o Paulo Soares, e também fizemos o Zé Ribeiro, também na coligação PMDB. Então foram 6 vereadores, fizemos aí a maioria, e a preocupação minha não é apenas a maioria quantitativa, é a maioria qualitativa. E hoje eu penso que ficou uma base muito boa, e nós vamos atuar com a Câmara da mesma forma que nós atuamos no passado, no presente também, de forma sincera, jogo aberto. Eu também não gosto de Câmara servil, e a gente vai fazer o debate que precisa ser feito na cidade de Cambé. Mas hoje eu digo que em termos de defesa nossa na Câmara, a partir de 2013 nós temos uma quantidade, uma qualidade muito melhor do que a atual. Na verdade, quando se fala assim em situação, oposição, Câmara, Legislativo, Executivo, Prefeito, há momento que alguém puxa assim contra o município? Não, essa Câmara puxou tudo contra. Na verdade, 95% dos meus problemas na administração foi por causa da Câmara de Vereadores. Eu volto a dizer assim que quem fez o serviço da oposição na cidade de Cambé, quem tem feito, jogou muito sujo. Na verdade, é a minha avaliação. Você pega esse caso da CPI da Saúde. O que foi isso aí? Foi sujeira pura e simples. Na verdade, em nenhum momento pediram documentos, em nenhum momento pediram informações. Na verdade, armaram tudo para poder desaguar no processo eleitoral. E a Justiça condenou, a Justiça disse que não podia usar a documentação, usar depoimento, ao arrepio da lei, fizeram tudo isso. Então, na verdade, eu fui oposição em Cambé. Quando eu fui vereador, eu fui oposição, mas eu fui oposição responsável. Todas as vezes que eu ia tomar um posicionamento, eu ia conversar com o prefeito, eu pedia informação, eu dava a minha opinião para o prefeito, e é claro que depois de mantida a decisão que, a meu ver, era equivocada, que eu fazia a minha crítica, mas sempre fazendo contraponto. Agora não, a parte da atual legislatura simplesmente fez a crítica pela crítica, e uma coisa muito ruim que eu acabei vendo, é a tentativa de desconstrução pura e simples. Eu acho que isso, a gente não é bom para a cidade, a ponto de dizer o seguinte, não conseguiu sequer lançar a candidatura a prefeito. Então, eu acho que se preocupou muito em criticar, se preocupou muito em bater, não apresentou soluções, e quando chegou o processo eleitoral, teve que pegar carona
na campanha de um outro candidato, então nem para pôr o nome. Então, nesse ponto, eu acho que a Câmara não foi bem, a atual legislatura errou muito na questão da posição contra a administração, porque acabou não sendo contra a administração, acabou sendo contra a cidade, até porque eu digo sempre o seguinte, eu fui o prefeito, tenho sido, é o mandato mais transparente da história de Cambé. Nós explicamos tudo, nós demonstramos tudo. O mandato onde houve a melhor aplicação dos recursos públicos. Mas o que a gente se ligava à televisão, assistia a sessão, só o quê? Crítica, 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 de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é forma. Então, acho que isso não foi bom e vamos esperar que na próxima a gente possa debater um pouco mais os problemas da cidade. Até porque, como diz o outro, fazer proposta, todos os vereadores da atual legislatura fizeram, e muitos fizeram propostas específicas e não conseguiu ver nada cumprido. Então, quer dizer, não é fácil você conseguir realmente fazer as coisas, então tem que ter o debate fraterno para a gente poder construir uma cidade melhor. Então, o senhor considera encerrado esse caso da CPI? Não, de jeito nenhum. Na verdade, o caso da CPI está indo para a esfera criminal. Eu vou processar os 3 membros já estou processando o Cecílio Araújo, o Irineu defende, também o Zezinho da Ração. Eu quero a verdade sobre esse caso, até porque da nossa parte não houve nenhum desvio, nenhum superfaturamento, houve honestidade plena nessa questão e eles armaram tudo para, na semana da eleição, estarem me expondo, tentando me desgastar. Então, usaram de forma criminosa, Benê, isso é importante que o nosso amigo da TV Cambé saiba, usaram de forma criminosa documentos, relatórios de oitivas que tinham sido cancelados pela Justiça para poder fazer mais um relatório difamatório contra o João Pavinato. Então, eu com muita tranquilidade, a cidade confia em mim, eu vou convocar a sociedade agora para mostrar, não houve 1 centavo de desvio, 1 centavo de má aplicação dos recursos públicos nessa questão da CPI da saúde aqui de Cambé. Na verdade, usaram ao arrepio da lei, um instrumento importantíssimo que é o parlamento para poder fazer um desgaste. Então, estou tomando as minhas providências criminais. É evidente que eles têm toda aí a cobertura do chamado, esqueci o termo aqui, que o vereador pode ter imunidade, a respeito dessa questão, mas onde não couber a imunidade, haverá o processo crime contra todos que abusaram, que foram muito além do que a determinação. Eles não podiam ter reaberto essa CPI, eles não podiam ter usado documentos porque eles foram cancelados pela Justiça, enfim, exorbitado. Então, eu vou responder, para mim não está encerrado, porque o povo de Cambé tem o direito de saber a verdade. E para mim, interessa a verdade. Esse assunto de CPI, saúde e também na campanha, um dos assuntos que mais se comentou foi a respeito da Santa Casa. Relacionamento, prefeito, daqui para frente, Santa Casa, poder público? Não, na verdade, eu sou parceiro de Santa Casa, pelo menos eu tentei ser. Eu fui o prefeito que colocou dinheiro em dia, nós demos a quantia que é o suficiente para poder fazer um bom atendimento na Santa Casa, mas a Santa Casa precisa de uma intervenção. O Ministério Público precisa se manifestar a respeito da Santa Casa de Cambé, porque ela precisa ter uma intervenção e avaliar o que é que está acontecendo lá dentro. Lá não está, no meu entendimento, as coisas correndo dentro de uma normalidade. É uma entidade que ela recebe muitos recursos públicos, nós não podemos ser levianos com a Santa Casa por conta de que ela presta serviços relevantes. Eu, desde o começo do mandato, eu fui bastante parceiro, entregando em dia o recurso, pagando aquilo que era o convênio, não atrasei 1 minuto sequer, mas eu entendo que tem que se intervir e mudar a forma de administrar. Não estou aqui dizendo que está acontecendo errado, mas tem que intervir e tem que fazer uma administração que seja mais transparente, já que tem tanto recurso público colocado lá, é importante que também tenha uma fiscalização pública da aplicação dos recursos. Eu defendo a intervenção, tem que ser olhado isso, o Ministério Público está acompanhando, nós denunciamos quando eles pararam de atender a parte da obstetrícia, a 17ª também ela acabou denunciando, e da minha parte eu entendo que nós temos que olhar ela com outros olhos. Ela é muito importante para a cidade, tem o meu apoio, mas não pode ser administrada como está sendo administrada hoje. Feito outro detalhe, obras. O senhor, quando pegou a prefeitura, o senhor declarou que estava realmente com problemas de caixa, então nós estamos vendo um ritmo acelerado de obras. O senhor vai receber a prefeitura bem do prefeito que sai agora, dia 31? Muito bem. Na verdade, nós vamos pegar uma prefeitura muito melhor, sem as dificuldades que eu peguei, e uma grande quantidade de obras. Eu estou licitando, Benê, 6 novas creches para Cambé. Ou seja, eu estou com o dinheiro no caixa. Estou licitando
Eu vou construir agora 6, começo antes de terminar o mandato, 6 novas creches para Cambé. Quando que se construiu 6 creches de uma vez em Cambé? São 660 vagas que eu estou abrindo. Eu estou licitando agora, até dia 30 de outubro, licita a Praça PEC, a Praça de Esporte e Cultura, mais uma grande obra nos moldes do Centro da Juventude. Eu estou com as obras em plena atividade lá do Campos Verdes, 20 milhões de obras atendendo aquela comunidade. Obra de construção de casa popular, que não é da prefeitura, são obras de convênio, são aí mais 1.700 casas aí em andamento para entregar para a população. Uma grande quantidade de obras, um calendário enorme, a prefeitura com as suas contas em dia, sem aumentar impostos, né? Então eu pego a prefeitura muito melhor do que eu peguei em 2009, porque quando eu peguei a coisa estava feia. Eu vi o ex-prefeito aí se prestando também a publicar em jornal um monte de barbaridade, devia ter ficado quieto. Devia ter ficado quieto, porque eu procurei preservá-lo, né, das barbaridades que ele fez aí no mandato, né, ficou dizendo que fez obra aqui. Se tivesse feito, ele deveria ter inaugurado para a sociedade. Né? Na verdade, o que deixou de coisa engatilhado, deixou de conta para eu pagar. Na verdade, não deixou coisa nenhuma, deixou uma quantidade enorme de problema. Perdeu uma ótima oportunidade de ficar quieto, né, e não sair se fazendo de vítima, porque se tem uma coisa que não foi vítima. Né? Então, isso também foi muito feio da parte do ex-prefeito, porque eu procurei ser muito justo com ele, e o que era dele eu dei crédito para ele sim. Né? O que não foi feito é porque ele não fez. A transposição mesmo, na campanha eleitoral de 2008, ele soltou o rojão, né? Com um monte de gente em cima do palanque, soltou o rojão, arrancou a grama lá e não fez coisa nenhuma. Se nós não tivéssemos trabalhado, a obra não tinha saído. Mesma coisa conjunto habitacional. Ficou uma conta enorme para nós pagarmos, não tinha um tijolo colocado. Então, eu digo o seguinte, as obras pertencem ao povo, nem ao prefeito João Pavinato, nem a ex-prefeito, quem quer que seja, mas quem fez fomos nós. Bem, prefeito, vamos para finalizar. Essa questão de eleição municipal, ela é efervescente. Como é que é ficar ali na porta do Bilac, recebendo o povo ali, a expectativa, a atenção, depois de 3 meses praticamente de campanha? Não, eu tenho o costume de ficar ali. Você me permite, prefeito? Eu tenho as imagens aí, Diego, do Bilac? Põe lá do Bilac, põe pra gente ver. Desculpa, pois não. Não, na verdade eu sempre fico. Na eleição de vereador eu fiquei lá o dia todo. Na eleição de prefeito passado eu fiquei, porque ali é o maior colégio, onde eu voto, inclusive. E ali eu sempre ganho, né? Ganhei de novo ali pela terceira vez consecutiva. É o momento em que eu estava indo votar. Então, na verdade é o local que eu gosto de ficar. E é bom ficar ali porque você cumprimenta as pessoas, é uma grande quantidade de pessoas que passam por ali, e é o maior, né? E no cumprimento, Benê, você consegue identificar quem vota e quem não vota em você, viu? Uhum. É uma coisa muito interessante, mas a experiência, ela nos demonstra isso, mas foi muito bacana. A gente tinha pesquisa que apontava que a gente ganharia a eleição em torno de 10% de vantagem, e eu, né, procurei ficar ali, tanto é que eu praticamente nem andei na cidade, fiquei o dia todo ali, só saí para ir almoçar e saí de lá exatamente 5 horas da tarde, né, e aí fui para casa aguardar o resultado e acabei vendo o resultado pela tua TV, porque na verdade eu até deixei o celular no silencioso, aí o pessoal me passou algumas informações de alguns lugares que nós tínhamos ganhado, e daí se ganhasse naqueles locais a eleição estava decidida, e aí daqui a pouco eu passei no teu canal e você estava totalizando 97%, já não tinha mais como reverter, né? Então, a campanha foi muito boa, a vitória é maravilhosa, porque na verdade é você poder continuar um trabalho. Agora, algumas coisas tristes, né, Benê? O Silvio Vidotto, né, com o jornal dele, né, uma barbaridade, colocar tudo aquela quantidade de impropérios ali, né, tentar falar mal de tudo quanto é jeito de forma, sem pelo menos pedir a opinião da pessoa. O Bidu, né, que 6 meses que não lançava o jornal, e na véspera lançou um jornal também copiando as matérias do Silvio Vidotto, né? Então, isso é triste, até porque eu acho que o bate-boca tem que existir, né, nessa história de uma eleição polarizada. Você não tem essa história de não falar mal do outro. Eu acho que tem que falar, mas não pode perder, como diz o outro, não pode desbocar o facão, né? E acabou acontecendo, né, aqui em Cambé. O próprio Jornal Nossa Cidade, naquelas matérias lá do INSS também, um desserviço, falar da Bung também, e errou muito, inclusive o Jornal Nossa Cidade errou muito, Benê, naquela charge, porque ele colocou numa charge lá e eu e o Martins correndo, né, e o Martins um pouco à frente. Só que tem uma coisa, o prefeito que corre sou eu,
Eu participo de corridas, então é claro que eu ia ganhar dele, né? Então errou, devia ter feito um outro comparativo, né? Mas a gente está aí, eu acho que é dizer que a gente governa para toda a cidade e eu sou da paz. Eu, durante a campanha, orei muito, pedi muito a Deus pela cidade de Cambé, né? Pedi a Deus que o resultado do dia 7 fosse para a cidade de Cambé, não uma maldição, mas uma bênção. Coloquei nas mãos dele a eleição de Cambé, não pedi voto para ele, não pedi poder. Pedi que ele, conhecendo o meu coração e conhecendo o coração do povo de Cambé, ele tomasse, ajudasse o povo a tomar a melhor decisão. Então eu digo que, sem ressentimentos, a gente desabafa um pouco aqui, porque, na verdade, também a gente sofreu bastante durante o período, mas eu deixo aqui para você, meu amigo, minha amiga, a certeza de que eu tenho muito carinho pela cidade de Cambé. Sou nascido aqui, tenho 48 anos de Cambé, tenho quase 30 anos que eu trabalho na Prefeitura de Cambé. E o meu trabalho do dia a dia é a construção de uma cidade melhor. Então você, independentemente se você ter votado em mim ou não, de ter acreditado ou não, saiba de uma coisa, eu também estarei trabalhando para você, também orando por você, para que nós todos possamos realizar esse projeto de Deus. Deus fez-nos para nós sermos felizes, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus continue abençoando a cidade de Cambé. Prefeito, nós que agradecemos e agora o senhor é prefeito novamente dos 110 mil habitantes da cidade de Cambé e nós esperamos que o senhor faça um bom governo. Obrigado e felicidades aí. Obrigado a todos, a você também, Benê, a todo o pessoal da TV Cambé, e vamos firmes aí na construção cada vez melhor da cidade de Cambé.